Paz do eterno Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que vai vir para buscar os seus escolhidos, o povo que ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário. Meus amados, é isso que eu não consigo entender, meus amados. As pessoas dentro dos templos, tudo com máscara, meu amado. Olha, essa máscara é mais poderosa do que Jesus, não é impossível, meu Deus. A pátria que ele foi preparar, porque no Evangelho de João, capítulo 14, ele é bem claro, ele diz que ia preparar um lugar, e quando ele voltasse, tivesse preparado, ele voltaria para buscar o seu povo, o seu escolhido. E ele tem um recado para a sua igreja: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar, mas quando eu voltar, levarei vocês para onde é que eu estiver, vocês também estejam comigo. Esta foi a promessa que Jesus deixou para a sua igreja, para o seu povo escolhido. O mesmo apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, no livro de Filipenses capítulo 3, verso 20, ele deixou bem claro que a nossa pátria está nos céus, aonde aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, semelhante ao seu corpo glorioso, porque ele tem o poder de se sujeitar a todas as coisas. Mas o mesmo apóstolo Paulo, o apóstolo do gentil, no livro de Atos capítulo 20, verso 28, ele, quando estava se despedindo da igreja de Éfeso, ele deixou um recado para a igreja de Éfeso. Ele disse bem claro: eu temo que antes, depois da minha partida, surgirão no meio de vós homens cruéis, lobos cruéis, que não pouparão o rebanho e atrairão discípulos após si. O apóstolo Paulo foi bem claro que depois da partida dele, surgiria no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. E a igreja que eu estou falando não é um templo feito de tijolo. A igreja que eu estou falando é o corpo. São todos aqueles santificados em Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, 2, 3, 4 e 5. Lá fala quem é os verdadeiros, a verdadeira igreja. E a igreja que eu estou falando não é um templo que foi construído por pedreiro, carpinteiro, armador. A verdadeira igreja é aquela a qual o Espírito Santo de Deus habita, porque no livro de Atos, capítulo 17, verso 25, verso 24 e 25, o apóstolo Paulo é bem claro: o Deus, o Altíssimo, Criador de todas as coisas, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por homens. Isaías capítulo 66, verso 1 e 2: o céu é a minha casa, a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês edificariam para mim? Atos 7, 47, 48, Estevão, quando estava sendo morto, ele falou: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por homens. Aleluia. Livro de Hebreus capítulo 3, verso 6, o escritor de Hebreus fala bem claro: mas Cristo pela sua casa, qual casa somos nós, se não somente nós perseverarmos até o fim? Então a casa é você. Se você é a casa, que necessidade você tem de ir para um templo ouvir abominações, ouvir que você tem que dar 10% do teu salário, sendo que Paulo não pregou, que Tiago não pregou, que João não pregou? Só que no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo é bem claro. Ele diz que cada um de nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. É por isso que eu vivo nesta esperança, eu vivo nesta fé, que naquele dia, esses homens corruptos, esses homens que pegaram da palavra de Deus para enriquecerem, vão estar diante do trono de Deus e vão ter que se justificar, porque ganharam rios e rios de dinheiro com a palavra de Deus. Vão ter que se justificar que eles ganharam almas para si, não para o reino, porque essas almas são para Cristo. Por que aprisiona em gaiolas? É igual o Senhor falou para Jeremias no capítulo 5, que o povo dele estava aprisionado em gaiolas como passarinhos. É o que nós vemos no dia de hoje. Eles fundam um templo, coloca-se uma placa, coloca o nome do fundador,
pastor presidente. Só que a igreja de Cristo não tem líder, a igreja de Cristo não tem presidente, porque quem fundou a igreja foi o Espírito Santo. A igreja de Cristo, ela não tem placa, ela não tem endereço, ela não tem CNPJ. Se tem placa, se tem endereço, se tem CNPJ, sinto muito lhe informar, mas não é igreja, é empresa. Porque a empresa precisa de endereço, empresa precisa de CNPJ. A igreja de Cristo não tem CNPJ, a igreja de Cristo não tem placa, a igreja de Cristo não tem endereço, porque o endereço da igreja de Cristo é o céu, a placa da igreja de Cristo é o Espírito Santo. E não tem fundador, porque o único que fundou a igreja foi o Espírito Santo. Leia a Bíblia, examine as Escrituras, deixe de ser enganado por homens corruptos que só quer ver o seu bolso cheio de dinheiro. É por isso que você vê pastores ricos, milionários, vivendo à custa do evangelho que custou sangue, a qual o apóstolo Paulo deu a sua vida para pregar o evangelho que foi o preço precioso, o preço da cruz, e os homens pervertem ao seu próprio prazer. É por isso que nos últimos dias Deus tem levantado na face da terra homens e mulheres com coragem de pregar o evangelho, a qual muitos covardes que estão dentro de templos feitos por mãos de homem, que não podem pregar. Sabe por quê? Porque estão vendidos ao dinheiro. Sabe quem ofereceu riqueza aqui na terra? Eu vou refrescar a tua memória. Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4. Sabe quem foi? Satanás. Levou Jesus ao alto monte, mostrou todos os reinos aqui da terra e disse para Jesus: eu te dou todos os reinos da terra, porque a mim me pertence, basta você me adorar e servir. Aleluia. É por isso que você vê homens ricos à custa do evangelho. Só que o dia da cobrança está chegando, o dia do acerto de conta está chegando, e eu morro, vivo nesta esperança e vou morrer nesta esperança, se o Senhor não vir logo, que um dia eu vou ver todos que enriqueceram com a palavra de Cristo, todos que enganaram com esta palavra, diante do tribunal de Cristo, para prestarem conta de tudo que foi feito mediante ao seu corpo aqui na terra. Por isso que eu vivo nessa esperança, assim como Paulo vivia, que vai chegar o dia, vai chegar a hora que o soar da trombeta vai soar, e Deus vai chamar todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, para o acerto de conta. Você vai ter que dar conta de toda a palavra que saiu da tua boca. E o que eu estou falando está escrito na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus capítulo 12, verso 36. Jesus disse que pelas tuas palavras tu serás justificado, e pelas tuas palavras tu serás condenado. Mateus 12, 36. Então, pastor, toma cuidado, toma muito cuidado com o que você está pregando para as ovelhas de Cristo, porque elas não lhe pertencem, elas pertencem a Cristo. Cristo morreu por elas. Então pregue a verdade, prega para elas que ela não tem necessidade de frequentar o templo, prega para elas que o dízimo fazia parte da velha aliança, que era o conceito de Deus com o povo de Israel. Prega a Bíblia, prega a verdade verdadeira, que dízimo era para órfão, viúva, era para necessitado, era para a tribo de Levi que não tinha herança e nem parte em Israel. Prega a Bíblia verdadeiramente, para de enganar as ovelhas, para de enganar o rebanho de Cristo, porque um dia do acerto de conta vai vir. Você sabe muito bem, porque você carrega a Bíblia debaixo do braço. Você sabe que vai prestar conta. Eu prestarei conta de todas as palavras que saírem da minha boca. Assim como você, pastor, assim como você, reverendo, assim como você, padre, vai ter que justificar diante de Deus. Aonde que Deus mandou você construir um boneco de gesso e mandar o povo se prostrar diante dele? Vai chegar o dia. E eu oro a Deus, eu louvo ao Senhor, porque este dia está próximo, a qual todos nós veremos a justiça do Deus eterno caindo sobre a terra, sobre os homens ímpios, sobre os poderosos. Mas primeiro o juízo começa pela casa, o conserto vai começar pela casa. É pela casa, sacerdote, que vai começar o conserto. É pela tua casa. O juízo vai começar pela casa. Deus vai cobrar primeiro dos seus. Aqueles que pegaram o nome dele.
enriqueceram à custa do Evangelho. O juízo vai começar primeiro por você, pastor. O juízo vai começar por mim. O juízo vai começar por aqueles que confessam servir a Deus, mas com as suas obras nega. Vai chegar o dia, você vai ter que arrancar das escrituras e mostrar que dízimo era para ser cobrado na nova aliança. A nova aliança que foi depois da morte e ressurreição de Cristo. A nova aliança que Paulo pregou. A nova aliança da graça. A graça é o favor merecido que Jesus Cristo deu, porque nós éramos gentios. Nós não tínhamos direito à herança, à promessa. Só herdamos essa promessa por causa da rebelião de Israel. Leia a Bíblia, deixe de ser enganado. Romanos capítulo 11. Nós entramos pela graça mediante a desobediência de Israel. Por isso que para o gentio não tem ordenança de dízimo. Para o gentio não tem ordenança de frequentar o templo. Porque o gentio é o próprio templo. Você é o templo. Você é a morada do Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que o Senhor Jesus Cristo te conceda a graça, a misericórdia de conhecer Ele verdadeiramente como Ele é, não como se prega nos tempos de tijolo, porque no tempo de tijolo, o Jesus que é pregado lá, é o Jesus que dá casa, é o Jesus que dá carro, é o Jesus que você vai receber vitória. A única vitória do crente é a salvação, e o nome está escrito no livro da vida. Alô, Senhor! Isso é a única vitória do crente. O crente não tem vitória nessa terra, a não ser que o nome está escrito no livro da vida. Me mostra. Eu quero, pastor, que tu me mostre um sermão a qual o apóstolo Paulo prometeu carro, prometeu casa, prometeu vitória para os irmãos de Tessalônica, para os irmãos de Éfeso, para os irmãos de Filipos. Mostra para mim nas escrituras aonde que Paulo prometeu carro, aonde que Paulo disse que Jesus ia dar casa, ia arrumar trabalho, ia arrumar mulher. Mostra para mim nas escrituras. Não tem, porque são mercenários, corruptos, homens de mentes réprobas, sem conhecimento das escrituras, ensinando doutrina de demônios, que você tem que frequentar o templo. Mentira! Você tem que se tornar o templo, não frequentar o templo. Se você é o templo do Espírito Santo, se você é a morada do Espírito Santo, eu pergunto para você, qual é a necessidade que você tem de ir para o templo? Aleluia! Pergunto para você. Se tu é o templo, se você é a morada do Espírito Santo, se é o próprio Deus que está habitando dentro de você, qual é a necessidade que você tem de ir para o templo? Me mostra, pergunto para você. Quer dizer, você ainda não é o templo, porque se você é o templo, você não tem necessidade de ir para o templo, porque você que é a morada, Cristo habita dentro de você, não é dentro de um templo. Quando reunimos com os irmãos sinceros que vivem o Evangelho, estamos em comunhão com a igreja. É diferente de frequentar templo. Aleluia. Quando Paulo se reunia com os irmãos, era na mesma fé, no mesmo propósito. Paulo não se reunia com os irmãos para cobrar dízimo. Paulo não se reunia com os irmãos para apresentar uma nova campanha, para dar voto para os irmãos, para apresentar água ungida. Paulo não mandava os irmãos levar água ungida para casa. Paulo não mandava os irmãos levar objeto consagrado, água do milagre, rosinha consagrada. Paulo nunca pregou isso. Oh, glória! É por isso que Jesus diz no Evangelho de João 5,39: examinai as Escrituras, porque acharás nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que tem acontecido no dia de hoje é que as pessoas têm preguiça de ler as Escrituras e vão para o templo para o homem pregar para elas, para o homem ficar explicando abobrinhas, caramiola na cabeça delas, e elas não querem aprender direito do Espírito Santo. Vão para um templo para ouvir um pastor falando abobrinha. Faça uma campanha de 10 dias, faça um voto, faça isso, faça aquilo. Mas aonde Jesus pregou isso? Aonde que o apóstolo Paulo ensinou isso? Pergunta para o teu pastor.
Pastor, qual foi o dia que o apóstolo Paulo fez uma campanha? Como era o nome da campanha de Paulo? Como era o nome da igreja de Paulo? Pergunta para ele. Pergunta para o teu pastor. Ô pastor, como era o nome da igreja de Paulo? Como era o nome da igreja que Jesus fundou? Como era o nome? Como era a placa? Onde era o endereço? Pergunta para ele. Vê se ele vai te responder. Não existe, a igreja de Cristo não tem placa, não tem endereço, nem tem CNPJ. Como que eu vou colocar placa na igreja de Cristo se a igreja é você? É você que é a igreja. Como que eu vou colocar a placa em você? Colocar o endereço em você e dizer que ele foi quem fundou em você? Que mentira, que loucura, doutrinas, ensinamentos de demônios. É por isso que o apóstolo Paulo disse que ele temia que depois da partida dele, depois que ele morresse, depois que ele cumprisse o ministério dele, ele via que homens iam entrar no meio do ministério, no meio da igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, são santificados em Cristo, em todos os lugares da terra. Amém. Oh, glória. Deus abençoe a tua noite. Você que tem vontade no coração de servir ao Senhor, você não tem necessidade de ir no templo. Você precisa entrar no teu quarto, dobrar o teu joelho ao Pai. E o Pai que vem em secreto aqui vai te recompensar. Jesus não mandou você ir para um templo para orar. Ao contrário, ele disse que se você quiser particular com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te recompensará em público. Se você tivesse a necessidade de ir no templo, Jesus teria dito: quando você quiser particular com o Pai, vai no templo. Ora, pede o pastor para orar por você. Mentira, Jesus disse que era para você entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto e orar ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto é que ia te recompensar. Só que pervertem. Hoje as pessoas têm necessidade para um templo feito por mão de homem, para que o pastor coloque a mão na cabeça. Ah, pastor, eu estou desanimado, ora aí por mim. Só que Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 6, e capítulo 8, verso 26 e 27, ele diz que ninguém sabe orar como convém, mas é o Espírito Santo que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Só para você ver que ninguém sabe orar. Ninguém. Não existe esse negócio de você ora bonito, não. É o Espírito Santo que leva nossas orações. É na tua fraqueza. Paulo, quando estava fraco, com o espinho na carne, ele disse: Senhor, passa de mim esse espinho na minha carne. Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você está desanimado, é quando você está sem força, é quando você está entristecido, que você ora e a tua oração sobe como foguete até o trono de Deus. É na tua fraqueza. É quando você diz: eu não vou conseguir, eu não vou. Aí o Espírito Santo diz: vai sim, porque quem morreu por você é mais poderoso do que o príncipe deste mundo. Aleluia, Senhor. É na tua fraqueza que o Senhor te aperfeiçoa. É na tua limitação que você é aperfeiçoado. Não vai pensando que você é forte. Eu sou forte, ninguém é forte. Agora o Espírito Santo de Deus, quando ele age na tua vida, aí você consegue derrubar toda a barreira. Jesus disse: se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês pediriam para este monte: passa daqui, e ele passaria. É a fé. Aleluia, Jesus! Romper as montanhas. É por isso que muitas vezes você está desanimado e diz: ah, eu não vou conseguir, eu vou chutar o pau na barraca. Aí Jesus diz: não, ainda tem mais aí dentro para suportar. E o Espírito Santo vai, te pega pela mão, te levanta, e você diz: aonde que eu consegui essa força? Sabe por quê? Porque a força não é tua. A força é do Espírito Santo. A força não é do homem. A força não é de uma igreja que você frequenta. A força não é do pastor que você acha que é o teu líder. A força é de Cristo e do Espírito Santo. Amém. É Ele que sustenta. É Ele que sustenta a árvore. A árvore não tem poder. A árvore por si só ela não dá flor se a raiz não estiver nas águas. É por isso que Jó 6,14 fala
João capítulo 14, verso 6, que a árvore, ainda que ela esteja cortada, ao cheiro das águas, ela renascerá, produzirá mais fruto. Porque não é a água que está na raiz da árvore. É o Espírito Santo que te dá força. É o Espírito Santo que te levanta. É Ele que te dá ânimo. Por isso, meu amado irmão, busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque o nome dele quando ele está perto. E você não tem necessidade de ir para o templo. Você precisa buscar ele na sua casa. Invocar o nome dele aonde você estiver. Porque aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Ô, glória! Vai, irmão.